Como se manter disposto ao longo do dia? Já teve aquela sensação que você acordou, mas você precisava passar mais horas de sono, você precisava dormir mais, você passou o dia cansado? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você se manter disposto ao longo do dia. Meu nome é Bruna e bem-vinda ao meu canal. Primeira coisa que você precisa entender, existe uma coisa chamada ciclo circadiano. Ele é conhecido popularmente como um relógio biológico. O nosso relógio biológico vai influenciar essa questão do manter disposto. O relógio biológico ele é principalmente influenciado pela luz e pela escuridão e por exercícios físicos. Entenda o seguinte, quando a gente fala de luz, logo após você acordar, você tem que abrir as janelas e ver a luz. A luz faz nossa mente despertar. Se você quer manter o relógio biológico certinho, acordou, não fique enrolando na cama não, mais 5 minutinhos não, acorda, abre a janela, veja a luz do sol. A luz, ela faz a gente despertar. Isso pela manhã. Quando a gente fala de dormir, você tem que diminuir a luz. A luz faz o nosso cérebro entender que não é hora de dormir. Então, antes de você dormir, você tem que desligar, tem que diminuir os estímulos luminosos. Quando a gente fala de celular, essa tela, essa luz do celular faz o teu cérebro entender que ainda não está na hora de dormir. Se você quer regular o seu relógio biológico antes de dormir, você tem que tirar o celular, porque essa luz do celular, ela interfere no nosso relógio biológico. A luz ela é fundamental para a nossa regulação do nosso ciclo biológico. Quando você se expõe a essa luz, a luz do ar livre pela manhã e de noite, você reduz as luzes artificiais. E aqui eu tô falando do celular, você reduz esse nível de luz artificial, o teu cérebro vai entender, isso aqui é a hora de dormir, isso aqui é a hora de ficar acordada. Uma outra coisa muito importante para regular, para se manter disposto, é ter padrão. Tem padrão na hora de dormir, tem padrão na hora de levantar. Quando você acorda, sempre horários parecidos ali, às 6, 6h10, 6h20, ou às 5, 5h10, 5h20, e vai dormir no mesmo horário, às 9, às 9h10, teu corpo ele já tem uma rotina. E essa rotina faz você se manter disposto ao longo do dia. Quando você acorda num dia 5 horas da manhã, no outro dia tu acorda 10 horas da manhã, no dia tu vai dormir às 5, no outro dia tu vai dormir meia-noite. Quando você não tem padrão, você desregula o relógio biológico. Quando você desregula o relógio biológico, você não vai se sentir disposto ao longo do outro dia. Uma outra coisa muito importante é a questão do sono. Você precisa dormir às 8 horas. Por quê? Quando a gente dorme, nosso corpo descansa. Se você quer estar com o corpo motivado, se você quer estar disposto no dia seguinte, você tem que estar descansado. O sono ali também serve para fazer o corpo reparar certos locais que ali, esse aqui está com problema, vou reparar. O sono também permite que o teu corpo faça uma limpeza. Coisas que ele considera que não sejam boas, lixos, pode-se dizer assim, lixos, ele limpa do teu organismo. O sono também serve para consolidar a memória. Sabe tudo que você aprendeu ao longo do dia? Quando você está dormindo, o teu cérebro ele começa a encaixar. Ele começa a guardar ali nas gavetas, ele começa a consolidar tudo aquilo que você aprendeu. Se você não tem uma noite de sono adequada, você não vai ter uma boa memória. O sono ele serve para regular a questão hormonal. O sono também influencia na tomada de decisão. Quando você não tem uma noite adequada de sono, a tua tomada de decisão ela vai ficar comprometida. O sono também é importante na questão da imunidade. Se você tem uma boa noite de sono, vai ajudar na tua imunidade. Se você tem uma péssima noite de sono, se você não dormiu de forma adequada, a tua imunidade vai cair. Existem vários outros benefícios do sono, eu não vou conseguir esgotar todos aqui. Mas voltando aqui para o nosso tema, que é como ter um dia mais produtivo, ter mais energia durante o dia, uma coisa muito importante é a alimentação. Antes de eu te falar da alimentação, se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, para você receber diversos vídeos sobre saúde. Voltando aqui, a alimentação é muito importante na questão de ter uma vida produtiva. A alimentação é muito importante para você ter energia. Quando a gente fala de alimentação, existem carnes, proteínas magras. As proteínas magras, como peixe, como frango, eles ajudam a repor a massa muscular. E as proteínas magras, elas ajudam a gente a ter aquela sensação de saciedade. Por que isso tem a ver com estar disposto? Essa sensação de saciedade vai diminuir picos de glicose. Existem pessoas que têm picos de glicose para cima e existem pessoas que têm pico de glicose para baixo.
hipoglicemia ou hiperglicemia. Essas duas condições, elas atrapalham a nossa energia do dia. Se você quer estar mais disposto ao longo do dia, invista em proteínas magras, frango, peixe, tofu, alguns legumes e ovos. Se você quer estar mais disposto ao longo do dia, tem que investir em carboidratos complexos. Por exemplo, os grãos. Aí aqui a gente coloca o arroz integral, a gente coloca a aveia. Existem também as leguminosas, o feijão e a lentilha, porque carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo. Só que os carboidratos complexos, eles vão liberando essa energia de forma lenta. Quando ele libera essa energia de forma lenta, ele diminui aqueles picos de glicose no sangue, que é a glicose alta ou a glicose baixa. Uma outra coisa que você precisa fazer para estar mais disposto ao longo do dia é evitar açúcares em excesso. Por quê? Por exemplo, quando você toma um refrigerante, esse refrigerante ele gera um pico de energia, gera um pico de açúcar no teu sangue. Só que logo depois desse pico, teu açúcar tá aqui, né? Tu toma um refrigerante e sobe. Logo após, esse açúcar desce. Esse subir e descer de gangorra do açúcar do teu sangue faz você ficar menos disposto ao longo do dia. Se você quer ter mais energia, se você quer estar mais disposto ao longo do dia, você tem que evitar picos, alimentos que fazem o teu açúcar subir e logo depois fazem o teu açúcar cair. Puxando essa questão do açúcar, a gente fala sobre alimentos ultraprocessados, alimentos processados, fast food, salgadinhos. Esses alimentos eles não possuem nutrientes o suficientes para manter o seu corpo ao longo do dia. Se você quer se manter disposto, se você quer ter aquela energia ao longo do dia, você precisa de alimentos que dêem energia para você. Por exemplo, quando a gente fala de frutas e verduras, eles possuem nutrientes, possuem minerais, possuem açúcares naturais que vão sendo absorvidos e vão te ajudar a ter mais energia ao longo do dia. Os processados não, eles não têm o mínimo que a gente precisa para ter energia. Quando a gente fala de bebidas, de alimentação, existe uma coisa muito importante chamada cafeína, o nosso famoso café. O café, ele é muito utilizado para deixar a pessoa atenta. Eu vou estudar, eu vou tomar café que é para eu ficar mais atenta. Só que o café, você tem que tomar cuidado com o horário que você vai tomar o café. Por exemplo, se você toma café de noite, o café vai te deixar atento e não vai deixar você dormir no teu horário certo. Lembre-se, o horário de dormir ele é importante para você estar disposto no dia seguinte. Essas foram algumas dicas para você ter mais disposição ao longo do dia. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o like para mim, que é para eu saber se foi bom ou não para você. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!